Atos 9:31. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez para a nossa memorização. Lembre comigo, por favor, de colocar o celular no modo avião. Eu vou colocar o meu agora, para ninguém nos atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Atos capítulo 9, versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja comigo, vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor que essa bênção que foi materializada na região da Judeia, da Galileia e da Samaria aconteça conosco aqui também, na cidade de São Paulo. Ó Deus, do centro desta antiga cidade, que precisa tanto do Evangelho de Cristo Jesus, que renova os corações. Te agradecemos, Deus, por nossa querida Igreja Unida, que tem sido edificada por Ti mesmo. E nessa hora pedimos, Deus, que nada, nem ninguém, faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Que Tu, ó Deus, ó Pai, abras o nosso entendimento, o nosso coração, nos perdoes de todas as nossas iniquidades, e que Cristo seja honrado nesta pregação, e que a presença do Senhor seja manifesta com graça e poder, enquanto ouvimos a Tua voz falar poderosa e graciosamente aos nossos corações. Cuida de nós, ó Deus bendito, edifica a nossa vida, e que enquanto ouvimos a Tua mensagem, sejamos enlevados a Ti, tenhamos a comunhão renovada contigo, para que quando sentarmos à Tua mesa, nessa manhã, haja deleite e alegria, por sermos da família de Deus, por estarmos neste momento de receber graça, também pela comunhão contigo, por meio do pão e do cálice. Fala aos nossos corações e abençoa a nossa vida. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Certa feita, santo povo de Deus, um pastor pastoreava uma igreja que tinha muitas dificuldades e era um pouco complicada. A frequência dominical era horrível. Você poderia perceber mais da metade dos bancos vazios naquela igreja. As reuniões de oração tinham uma frequência irrisória. As pessoas não iam à escola dominical, nem queriam adorar o nome do Senhor Jesus. Quando elas se encontravam somente para murmurar, para reclamar, para difamar, e não para agradecer e não para servir. A língua não era usada para louvar a Deus, mas a língua era usada para servir o próximo. Então o pastor, depois de labutar naquela igreja, entendeu que de fato a igreja tinha morrido. Então ele convidou os membros para um culto, para marcar o dia do sepultamento da igreja, porque a igreja tinha morrido. E disse aos membros que avisassem a todos os membros antigos que aconteceria naquele lugar o dia do culto fúnebre da igreja. Qual não foi a surpresa do pastor, amados irmãos? A igreja estava apinhada de pessoas, não cabia uma alma viva ali. E foi começada então a celebração do culto fúnebre daquela igreja. E havia tristeza e nostalgia no ambiente da igreja naquele dia. Hinos fúnebres foram conduzidos, orações de gratidão pela vida anterior da igreja foram realizadas. O pastor pregou sobre a realidade da morte e da ressurreição que há em Cristo Jesus. Depois que o pastor terminou de pregar e fez a sua oração, antes da oração final e da bênção, ele deixou que os irmãos viessem à frente e contemplassem o féretro. Ali estava o caixão. Ele diz: aqui está, você precisa ver qual é a aparência da igreja que morreu. Venham de um a um observar a aparência desta igreja.
E quando os irmãos chegavam, estava levantada a tampa do caixão. Eles olhavam para dentro e contemplavam. E alguns consternavam a sua face. Alguns voltavam comovidos para o seu lugar. Alguns chorando copiosamente. Outros com a expressão de angústia na face. E depois que todos oraram, o pastor então chamou aquela igreja ao arrependimento e ao quebrantamento. Vocês imaginam o que havia dentro do caixão? Dentro do caixão havia um espelho, com dizeres que falavam o seguinte: se a igreja está morrendo, é porque você está morto. Você é a igreja de Jesus. Se a igreja está morrendo, é porque você está morto. Você é a igreja de Jesus. Diante dessa cena fúnebre, amados irmãos e irmãs, quero lhes perguntar: vocês querem ser membros de uma igreja que cresce ou de uma igreja que está morrendo? Eu quero ser membro de uma igreja que cresce. O texto da palavra nos apresenta uma igreja que cresce. Primeira verdade que ele nos diz, que uma igreja que cresce é uma igreja cheia de paz. Uma igreja que cresce é uma igreja cheia de paz. O versículo que termina dizendo que a igreja crescia em número diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Irmãos, o texto anterior termina com a expulsão de Paulo de Jerusalém. Depois de alguns anos de convertido, Paulo achava que a solução para os judeus era o ministério dele, porque ele era o mais preparado dos cristãos, e antes ele tinha perseguido a igreja de Jesus. Mas agora, amados amigos e irmãos, ele foi rejeitado pelos judeus, o Espírito Santo tirou de lá, e os próprios membros da igreja tomaram na mão de Paulo e o levaram para Cesareia, mostrando que Deus não queria que ele fosse o pastor daquela igreja. E de repente então, quando Paulo vai, e talvez ele pense, agora a igreja não vai sobreviver. O texto diz que a igreja na verdade tinha paz. Paz. Para mostrar, amados irmãos, que a igreja de Cristo Jesus não depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém. A paz da igreja não está nos homens, a paz da igreja está no Senhor da igreja e na palavra com a qual Ele fala conosco. A palavra paz usada no grego aqui, eirene, é a tradução do hebraico shalom, que significa plenitude, inteireza, enchimento, harmonia, alegria, paz. Louvado seja o nome do Senhor. E é impressionante que, se você olhar comigo para o texto vai dizer que a igreja tinha paz por toda Judeia, Galileia e Samaria. Onde é que nós já ouvimos falar desses nomes? Se você pegar o versículo chave deste livro, ele vai dizer o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Por que essa igreja tinha paz? Porque ela estava cumprindo o chamado dado a ela em Atos capítulo 1, versículo 8. Ela era uma igreja de testemunhas. Ela testemunhou em Jerusalém, ela testemunhou na Judeia, ela testemunhou na Galileia, ela testemunhou em Samaria. Só faltam os confins da terra. E é por isso que Paulo não pode ficar em Jerusalém, porque Deus o chamou para alcançar os confins da terra. Deus tem para ele um projeto muito maior do que ele imagina e do que ele espera. Mas a igreja de Jesus tem paz quando ela cumpre a sua missão.
A igreja de Jesus tem paz quando ela testemunha o Evangelho do Senhor. Veja bem, amado irmão, que a paz da igreja não significa ausência de conflito, não significa ausência de perseguição. A igreja foi muito perseguida, você já me ouviu pregar aqui, quando Estevão foi assassinado. Todos fugiram de Jerusalém, só os apóstolos ficaram por lá, mas mesmo num contexto adverso, mesmo no contexto de lutas, a igreja de Jesus tem paz. Ela tem paz porque ela está cheia da presença, da plenitude, da harmonia que vem de Deus, e porque ela está cumprindo o chamado de testificar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, preparando-se já para ir até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que cresce, conforme diz o nosso texto, é uma igreja cheia de paz. Pastor, como nós seremos uma igreja cheia de paz? Lá no final de João 16, o Senhor Jesus diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que a palavra tem sido dita aos discípulos para que nós tenhamos paz nele. Se você quer ter paz, você precisa estar em Cristo Jesus. Você precisa ter a certeza de que já creu nele como seu Senhor e Salvador. Você precisa ter a plena certeza que crê nele como o seu Redentor, como aquele que pagou os seus pecados na cruz, como aquele que te reconciliou com Deus, como aquele que perdoou os teus pecados, como aquele que é o teu Senhor, o teu mediador entre Deus e os homens, o teu grande amigo. Se você tem a plena certeza de que você está em Cristo Jesus, você terá paz. Você está em Jesus. Você já nasceu de novo. Os seus pecados já foram perdoados. Meu amado amigo e irmão, você pode ser presbiteriano desde a sua mais tenra idade. Mas talvez se você, meu amado amigo e irmão, de fato, se você não crer em Cristo, você pode trazer o nome dessa belíssima denominação com você, mas você não terá um lugar garantido nos céus. Então nessa manhã, essa mensagem desafia você que quer ter paz, que você de fato precisa olhar para si mesmo e reconhecer que você é um terrível pecador, que a disposição natural do teu coração é pecar contra Deus, e que se você de fato se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus foi cravado na cruz em teu lugar, recebeu o mar da ira de Deus sobre si, o que você merecia sofrer no inferno, ele sofreu na cruz, e ele ressuscitou. E se você crê que ele é o Filho de Deus, que ele é o pagamento da sua dívida, se você crê nele como seu Senhor, e dizer: Jesus, eis que te entrego o meu coração, eu quero viver para ti. A Bíblia diz que se você crer em Jesus, Deus vai te declarar justo. É como se ele no seu tribunal batesse o martelo e dissesse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E a partir de então, toda a sua dívida é retirada. Mas não somente a sua dívida é retirada, toda a justiça que Cristo Jesus garantiu é colocada na sua conta. E agora você não só não deve mais a Deus, mas você é considerado justo e tem todas as bênçãos da justiça de Cristo Jesus na sua conta, para usufruir de um relacionamento vivo e pessoal com Deus. A igreja que cresce é cheia de paz, porque ela está em Cristo Jesus. Mas para que nós sejamos cheios de paz, amados irmãos, nós temos que viver em comunhão e unidade na igreja do Senhor. Nós não podemos nos dar ao luxo de querer dividir aquilo que o Espírito Santo uniu. Paulo, pintando um quadro, chamando a igreja de Filipos a ser uma igreja cheia de paz, diz o seguinte, em Filipenses 4, a partir do versículo 2: rogo, pois, a Evódia e a Sintique que sejam de um mesmo sentir no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, provavelmente aí para Afrodito, diz ele: rogo-te que as auxilies, porque ambas foram cooperadoras comigo e com Clemente no Evangelho do Senhor Jesus.
Mas ele diz mais: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Ele diz mais: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. E não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela petição e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se nós queremos viver em paz, irmãos, nós não podemos ficar brigando na igreja de Jesus. Nós temos que ser de um mesmo sentir no Senhor. Nós temos que ter a nossa alegria centrada no Senhor Jesus e não no outro. Nós devemos demonstrar a doçura de Cristo em nossos relacionamentos. Nós devemos lançar fora a ansiedade da nossa vida e apresentar as nossas necessidades diante de Deus em oração. E diz o texto então que a paz de Deus não será como o Eduardo, que está muito elegante ali na porta, né? Como diácono, mas diz que a paz de Deus será como uma guardiã. É como ela que tem uma lança e um escudo, e ela vai ser uma guardiã na porta da sua mente e do seu coração, e você será uma pessoa cheia de paz em Cristo Jesus. Irmão, quem tem Jesus é cheio de Deus, é cheio de paz, é cheio da presença do Senhor Jesus. Você está cheio de paz. Falando de cânticos antigos, com o presbítero Samuel e o presbítero Eduardo, nós falávamos aqui de um cântico antigo. Eu lembrei de um cântico antigo que dizia assim: a minha alma está cheia de paz. Quem sabe cante comigo? A minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu sei que você vai caminhando, a segunda parte nós não vamos cantar. Quem tem Jesus tem sua alma cheia de paz. Shalom para você nessa manhã, amém, meu irmão? Shalom, Adonai. Que a paz do Senhor enche a sua vida. Nós somos presbiterianos, mas diga para o seu irmão aí que a paz do Senhor enche a sua vida. Me ajuda aí, cumprimente o seu irmão, fala: Shalom para você, que a paz do Senhor enche a sua vida, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Mas você que está aí no coral, me responda uma pergunta: você quer ser membro de uma igreja que cresce ou de uma igreja que está morrendo? Eu quero ser membro da igreja que cresce. A igreja que cresce é uma igreja cheia de paz, mas a igreja que cresce é uma igreja que edifica a si mesma. A igreja que cresce é uma igreja cheia de paz, mas a igreja que cresce é uma igreja que edifica a si mesma. Olhe bem para o texto comigo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se. Edificando-se. Tradução literal do grego, você poderia traduzir: edificando-se a si mesma. Como é que essa igreja edifica a si mesma, reverendo Roster? Cumprindo o que está lá em Colossenses 3,16, meu querido irmão. Lá diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A igreja só pode edificar-se a si mesma quando ela é uma casa na qual a palavra de Deus habita. Esse termo edificando-se aqui é um termo da construção civil, é o termo da construção de um edifício. O que Lucas está dizendo é que a igreja é um edifício de Deus, e ela está se edificando. Como ela se edifica? Com o que Paulo diz em Colossenses 3,16: habitando ricamente nela a palavra de Cristo.
A palavra mora em todos os cantos dessa casa. E quando a palavra mora nesse lugar e no meio desse povo, nós vamos nos instruir uns aos outros. O que nós estamos fazendo aqui? Buscando instrução da palavra. Mas nós vamos aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria que vem da palavra. Mas nós vamos nos reunir e vamos louvar, cantando os hinos como cantamos, cantando os salmos, as escrituras, cantando os cânticos, amados irmãos. Fazendo isso com grande gratidão em nosso coração. E saindo da porta da igreja, sabe o que nós faremos? Cada um de nós saberá muito bem que é um sacerdote de Jesus, um representante de Jesus nesse mundo. E sabendo disso, então, tudo que nós fizermos, porque todos somos sacerdotes de Jesus, seja com as nossas palavras, a maneira como falamos, ou a maneira como atuamos, nós o fazemos em nome de Jesus. Nós somos os representantes de Jesus na cidade de São Paulo, irmãos. Nós temos que fazer tudo para Ele, dando graças a Deus Pai. Quando você vive lá, no seu trabalho, as pessoas veem a vida de Jesus em você? Quando você fala lá, no seu hospital, na sua universidade, as suas palavras são palavras que demonstram a graça de Jesus, que você está cheio da presença de Jesus. A igreja precisa edificar-se a si mesma. Isso significa usar o dom da pregação, usar o dom do aconselhamento, usar os louvores, usar todos os aspectos da nossa vida, amados irmãos, para que a igreja cresça em maturidade, em conhecimento de Deus, em conhecimento doutrinário, em vida santa e em número, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, estou lendo um livro preciosíssimo de um autor chamado Jonathan Leeman, A Igreja Centrada na Palavra. Jonathan Leeman conta a história de um homem que havia sido criado na igreja, levado pela sua avó. Mas ele foi para a universidade nos Estados Unidos e, como muitos, se afastou de Deus e caiu no mundão. Até que ele teve filhos. E ele percebeu que ele não tinha para dar para os filhos aquilo que a vovó tinha para dar para ele. Então ele resolveu ir à igreja levar os seus filhos à escola dominical. Como muita gente que não quer se envolver, vem e traz os filhos, mas não quer se comprometer, nem ouvir a palavra. E de repente então, amados amigos e irmãos, aquele homem foi, desinteressadamente, e levou a sua esposa, que nunca tinha entrado numa igreja protestante. Mas de repente ele começou a ouvir o pastor pregar. E um dia o pastor pregou sobre o pecado na nossa vida. E aquele homem entendeu que ele era um terrível pecador. E no outro domingo o pastor pregou que o pecado foi pago em Cristo Jesus. E depois o pastor disse que quem cresce em Jesus seria perdoado. E ele disse então que de repente percebeu que ele era um crente. E ele percebeu isso quando ele entendeu que o pecado trazia tristeza na sua vida. E que agora todos os dias ele tinha fome de ler a palavra de Deus. Ele tinha fome de orar a Deus. Ele queria ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. E o que aconteceu foi que a sua esposa, vendo a transformação na vida dele, disse: eu quero servir esse Jesus maravilhoso, porque se ele mudou o meu marido, ele pode mudar a minha vida também. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não posso mudar o coração de ninguém, você não pode, mas o Espírito Santo falando na palavra é quem regenera. A semente da regeneração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmão, que me dá vitória contra o pecado. É a palavra de Deus que me constrange quando eu erro. É a palavra de Deus que me chama à santificação. É a palavra de Deus que diz que eu tenho que morrer para mim mesmo e viver para Deus. É a palavra de Deus, amado amigo e irmão, que me consola no dia da aflição. É a palavra de Deus que ressuscita mortos. É a palavra de Deus que muda a sua vida, que muda a sua casa, que muda a igreja, que mudou cidades, países e nações. É pelo poder da palavra de Deus que tudo é transformado. Então que nós sejamos uma igreja comprometida com as Escrituras. Que você, meu irmão, tenha um compromisso de estudar a palavra. Se você é convertido, você vai ter fome de ler a Bíblia.
Então se comprometa a ler a Bíblia todos os dias para ouvir Deus falar com você. Frequente as classes da igreja para aprender Bíblia. Se quiser ser discipulado, venha para o discipulado dos jovens. Mais adiante nós vamos discipular mais pessoas para a glória e honra do nome de Jesus. Não perca uma pregação. Quem tem fome da palavra de Deus ama ouvir sermões bíblicos. Não tem paciência para ouvir lorota também não. Quem conhece a palavra de Deus fica ouvindo sermãozinho, não aguenta também não. Tem que ser alimentado com a palavra. Mas se você tem fome de Deus, busque ouvir a palavra de Deus. É ela que vai mudar a sua vida. Lembra de uma frase que eu ensinei aqui o ano passado? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua casa. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua igreja. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a cidade, transforma o estado, transforma o país. Que Deus nos encha com a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Mas me responde uma pergunta, santo jovem. Você quer ser membro de uma igreja que cresce? Ou de uma igreja que está morrendo? Eu também quero ser membro de uma igreja que cresce. A igreja que cresce, amados irmãos, é uma igreja cheia de paz, é uma igreja que edifica a si mesma, mas em último lugar é uma igreja que caminha em comunhão. A igreja que cresce é uma igreja que caminha em comunhão. A igreja que cresce é uma igreja que caminha em comunhão. Eu vou ler o versículo todo uma vez, você vai ler a segunda vez. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você, por favor. O texto diz, meu amado presbítero, que essa igreja caminha em comunhão. E ela caminha em comunhão com o Senhor. E é impressionante que esse pequenino versículo nos revela duas facetas que sempre devem estar presentes no relacionamento de qualquer verdadeiro cristão com Deus. Quais são as facetas, pastor? Reverência e intimidade. O texto diz aqui que eles caminhavam no temor do Senhor. Temer a Deus não significa ter medo a ponto de fugir dele, mas significa honrá-lo, respeitá-lo, buscar viver uma vida santa, porque você o teme, você o adora e o tem na mais alta conta. Essa igreja respeita o Senhor, ela caminha no temor do Senhor Jesus. Mas ela não só vê Deus como a maior autoridade do universo, a quem se deve respeitar, mas ela tem um relacionamento vivo e pessoal com Deus. O texto diz que ela caminha no temor do Senhor, mas também caminha no conforto do Espírito Santo. E a palavra usada para conforto no grego aqui, amado irmão, significa literalmente colocar-se ao lado de. É a palavra traduzida por consolador, lá no Evangelho de João. É a palavra traduzida por advogado, em 1 de João capítulo 2. Aquele que se coloca ao lado de, aquele que é Deus presente, aquele que é Deus dentro de nós, é Deus habitando no nosso peito, é Deus nos consolando, é Deus falando conosco, é Deus nos confortando, é Deus conduzindo a nossa vida. Se nós caminhamos com Deus em comunhão, nós teremos o temor do Senhor e o respeitaremos, mas nós teremos sua paz, sua presença, seu perdão, o conforto, o consolo, a demonstração da intimidade e do amor do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.
A igreja que cresce é uma igreja que caminha. Veja bem que o texto não diz que ela fica. Veja bem que o texto não diz que ela se senta. Veja bem que o texto não diz que ela está estagnada. O texto diz que ela caminha. Ela avança. Jesus é o caminho. E quem está em Jesus não retrocede, nem se senta. Quem está em Jesus avança. Ela caminha, reverenciando a Deus e buscando a comunhão íntima com Deus. Irmãos, sempre que nós lemos versículos da Bíblia que falam de relacionamento com Deus, na maioria das vezes eles vão falar dessas duas coisas. Quer um exemplo? Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. O que é isso? Tema a Deus, respeite a Deus, obedeça, vive em santidade. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, comunhão, intimidade com Deus. Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, não entre na forma do mundo, não siga a filosofia desse tempo, não faça o que o mundo diz para você fazer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Palavra na mente, para quê? Intimidade, para que experimenteis, prove na sua vida, no seu peito, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Comunhão com Deus envolve reverência e intimidade. Pastor, me dá outra prova. Quando Jesus nos ensinou a orar, o que ele ensinou? Pai nosso. Deus é Pai. Pai está perto. Estou vendo o presbítero Wilson abraçado com a sua princesa ali, que coisa mais linda, né? Eu com meu filhão e as minhas princesas abraçamos e beijamos sempre quando podemos. Pai é quem a gente deita no peito, é quem a gente está perto, é quem a gente ama. Deus é Pai. A gente pode estar perto, mas Ele está nos céus. Espera aí, vamos respeitar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o Pai cujo nome é separado, precisa ser honrado, precisa ser respeitado. Não é com molecagem que a gente anda com Ele. A gente tem que andar na linha, mudar de vida para agradar esse Pai. Um outro exemplo que me impacta muito é a liderança da igreja de Antioquia. Diz a Bíblia que estavam lá Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Com reverência eles estavam jejuando e servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles têm reverência e buscam a Deus, o Espírito Santo fala, eles estão prontos para ouvir a palavra de Deus. E o Espírito diz: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles com reverência de novo respondem a essa intimidade com reverência. Separam Barnabé e Saulo, impõem as mãos e os deixam ir. Mesmo Barnabé sendo o melhor pastor da igreja e Paulo o melhor pregador e teólogo da igreja, aquela igreja reverencia a um só Deus e a um só Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você quer estar numa igreja que cresce, essa igreja tem que respeitar a Deus e levar a sério a palavra de Deus. Mas essa igreja tem que desejar a Deus e buscar a comunhão com Deus em oração e ouvir o Espírito Santo dirigindo sua vida pela palavra, sendo conduzida por esse relacionamento maravilhoso de intimidade com o Senhor. Essa igreja, amados irmãos, que é cheia de paz, essa igreja que se edifica a si mesma, essa igreja que caminha em comunhão com Deus, diz o texto para nós, crescia em número. Eu não quero, amado irmão, ser pastor de uma igreja que está morrendo. Eu quero ser pastor de uma igreja que está crescendo. Quando o nosso amado conselho me convidou aqui, pela primeira vez, amados irmãos, em que aqui estive no ano de 2016. Não sei se todos eles se lembram, mas uma das coisas que eu compartilhei com meus amados presbíteros é que eu queria ser pastor de uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. Mas eu queria ser pastor de uma igreja que queria crescer. Porque a igreja é um corpo vivo. E se ela está viva, inevitavelmente ela vai crescer. Que você, em nome de Jesus, abandone as práticas de uma igreja que está morrendo. Que você abandone a vida de quem está morrendo. Porque Cristo Jesus tem te chamado para um novo projeto, para um novo momento, para ser um membro de uma igreja que cresce.
Ah, meu amado irmão, vive em paz, não difame ninguém, pelo contrário. Eu li Provérbios 26:20 ontem, gostei demais, diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e sem o maldizente a contenda se cessa. Lute pela paz. A Bíblia diz em Efésios 4:3, se nós queremos viver uma vida digna, nós devemos nos esforçar diligentemente, suando, para preservar a unidade do Espírito. Não é minha nem sua, o Espírito que criou, no vínculo da paz. Viva em paz, pare de arrumar confusão, em nome de Jesus. Vive em paz. Segundo lugar, busque edificar, que da sua boca saiam palavras que abençoam e que edificam, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, busque comunhão com Deus. Viva com a consciência de que você está na presença de Deus não só agora, mas cada momento você está diante da face de Deus. Quando você está tomando banho, quando você está assistindo televisão, quando você está no computador, quando você está dando aula, quando você está dirigindo, em cada momento da sua vida, quando você está ensinando seus filhos, até quando você está fazendo carinho na sua esposa, você está diante da face de Deus. Então busque a comunhão íntima com o Senhor, seja reverente, viva para a glória de Deus. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja que cresce, que Deus faça de você um crente que cresce, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vizinhança, que Deus abençoe os seus amigos, que Deus abençoe essa cidade, através da nossa igreja, da palavra que pregamos aqui, que nós sejamos um povo que cresce, um povo cheio de paz, um povo que se edifica a si mesmo, um povo que tem comunhão com Deus. Que Deus te faça crescer, em nome de Jesus, amém.